Minha mãe é Maria. Ah, sim. Ah, a minha também se chama Maria. A minha mãe chama Maria. Gente, a minha mãe também é Maria. A minha mãe não chama Maria. Mas, gente, ó, tem uma Maria muito importante. Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Nossa, Essa, verdade. realmente. Ah, e tem ainda também as Marias Gasolinas. Essas daí adoram uma carona. Nossa. E tem também outra Maria, Maria Mole, aquela de comer. E as Marias chuteiras que vivem atrás de jogador de futebol? Quantas Marias existem nas nossas vidas? Não é verdade, gente? Pois é, e hoje nós vamos contar a história de uma delas. Era uma vez a Maria. Gente, a Maria. A Maria Cearense, que se formou em Biomedicina e Farmácia na primeira turma da Universidade Federal do Ceará. Pois é, e ela, olha o que ela fez. Ela fez pós-graduação aqui pertinho da gente na USP. E lá também conheceu o homem que tempos depois seria o seu marido e o pai de suas 3 filhas. Marco Antônio Heredias Viveiros. Ele era colombiano e professor universitário. Maria tinha certeza que este homem seria o homem de sua vida. É verdade, ela mesma disse. Quando uma mulher escolhe um homem, ela quer que dure para sempre. Simpático, agradável, gentil, no início do casamento. Mas o Marco mudou, gente. Mudou. Isso começou logo depois do nascimento da sua segunda filha. Coincidiu também com a sua naturalização como brasileiro. E, é claro, o seu sucesso profissional na universidade. Nessa época, Maria tinha 38 anos e suas filhas entre 6 e 2 anos de idade. A partir desse momento, o marido de Maria se tornou o seu principal agressor. Ela sofre vários abusos e atentados em sua própria casa. Suas filhas também foram vítimas dessas agressões. Até que em uma determinada noite, Maria sofre a sua primeira tentativa de assassinato. Foi enquanto dormia que ela levou um tiro pelas costas. Viveiros, seu marido, estava na cozinha com a roupa rasgada, cheia de sangue, pedindo ajuda, dizendo ter sido vítima de um assalto. Os vizinhos apareceram. Chamaram uma ambulância, acreditando na versão de Viveiros. Mas Maria, imóvel na cama, sabia que tinha sido vítima de um assassinato. Depois de 4 meses no hospital, diversas cirurgias, Maria volta para casa paraplégica. A partir desse dia, Maria é mantida em cárcere privado na sua própria casa e ela sofre diversas agressões. Até que um dia, ela sofre a sua segunda tentativa de assassinato. Seu marido empurra na cadeira de rodas e tenta eletrocutá-la embaixo do chuveiro. Mas Maria sobreviveu. E sobreviveu para lutar.
Foi nesse mesmo período que investigações comprovaram que Marcos Viveiros foi realmente o autor do tiro que deixou Maria para a morte. Com uma proteção judicial, ela conseguiu sair da casa dela, sem que isso significasse abandono de lar, e também sem que ela perdesse a guarda pelas suas filhas. A primeira condenação veio somente 8 anos depois do crime. Mas Viveiros conseguiu a liberdade. Indignada, Maria resolve então escrever um livro chamado Sobrevivi, Posso Contar. E nesse livro, a Maria conta todas as agressões sofridas por ela e por suas filhas. Por meio do livro, Maria conseguiu contato no Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, que juntos encaminharam à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos uma petição contra o Estado brasileiro, relativa ao caso de impunidade em relação à violência doméstica por ela sofrida. Alguns anos depois, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos responsabilizou o Brasil por omissão, por negligência e por tolerância em relação à violência doméstica sofrida pelas mulheres. Faltando apenas 6 meses para o crime de Viveiros prescrever, finalmente ele foi preso. Mas ele só cumpriu 1/3 da sua pena e ficou na cadeia por 2 anos. Justiça! Depois de ter o seu sofrimento conhecido pelo mundo, é que Maria viu o Brasil reconhecer a necessidade de criar uma lei contra a violência doméstica contra as mulheres. E aí, para ela, que se tornou o símbolo de toda essa luta, a lei número 11.340 deu a possibilidade de dar a todas as mulheres outro tipo de vida. Essa é a Lei Maria da Penha. E essa foi a sua história. A lei está nas suas mãos. Mas é preciso ter força. É preciso ter raça. É preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca? Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça. É preciso ter sonhos sempre. Eu também sou Maria!